Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso curso, hoje a gente vai trabalhar com o conceito de soma de expressões algébricas e posteriormente racionalização. A questão de soma de expressões algébricas, ela é simples quando a gente considera expressões algébricas que não possuem razão entre expressões, por exemplo, um polinômio ou uma função com expoente pode ser fracionário, raiz de x, então como é que a gente soma? A gente soma juntando termo a termo. Tá? Então a gente coloca os termos semelhantes juntos. Mas a questão é a seguinte, o que a gente faz quando a gente tem frações entre a nossa soma? Nossa soma, subtração, ela é formada por frações de expressões, ou expressões racionais. Por exemplo, nesse caso aqui, né? Então, qual a ideia? A ideia principal é a gente vai tentar fazer o quê? Aplicar a mesma técnica que a gente aplicou anteriormente. Então a gente vai fatorar o denominador e o numerador. Tá bem? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, fatorar o numerador e o denominador. Para quê? Para a gente conseguir reduzir cada parcela no menor grau possível. A gente faz as simplificações que são necessárias. E depois a gente vai olhar no denominador, tá? Se existe fatores em comum. Então, esse olhar no denominador, ele é importante porque ele vai ser o cálculo básico do mínimo múltiplo comum, que é o MMC. É necessário também calcular o MMC para expressões desse tipo aqui, tá? Bom, então, por exemplo, se a gente olha aqui esses dois denominadores aqui, né? Eu quero fazer a conta de 1 menos 1 dividido por x mais y menos 1 sobre x. Então, qual seria o mínimo múltiplo comum entre x mais y, x mais h e x? Não tem fatores em comum, porque já está em grau 1 cada um deles, não dá para eu fatorar mais, então não tem fatores em comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre x mais y e x é o produto entre eles. Só lembrando, né, quando você tem dois números que são primos entre si, o mínimo múltiplo comum entre eles é o produto deles. Quando você tem para expressões também, né, expressões algébricas, né, no denominador, que não tem fatores em comum, qual o mínimo múltiplo comum? Também é o produto entre eles. Então, o mínimo múltiplo comum entre x mais y e x é x mais y vezes x. Então, como é que a gente faz a conta? A gente escreve o mínimo múltiplo comum, então x mais y, x. Então, x mais h vezes x. Então, x mais h vezes x dividido por x mais h vai dar x. Então, vai ficar x vezes 1 menos x mais h vezes x dividido por x vai dar x mais h vezes 1, que está aqui. Então, fazendo a conta, vai ficar x menos x cancela. Vai ficar menos h dividido por x mais h vezes x. Tá? Bom, vamos pegar um exemplo um pouquinho diferente aqui, né? Aqui agora eu tenho três parcelas. 2 dividido por x menos 1, 3 dividido por x mais 1, menos 4x menos 2 dividido por x quadrado menos 1. Então, se eu olhar a primeira parcela, não preciso fazer nenhuma fatoração, nem simplificação. Também a segunda parcela não, porque não dá para fazer nada. Mas a terceira já dá, já consigo fatorar a terceira parcela. Olha, o 4x menos 2 eu posso escrever como 2 vezes 2x menos 1. Por que isso é útil? Porque às vezes eu posso conseguir uma simplificação com o termo de baixo. Às vezes dá. Aqui não vai dar. Porque quando eu fatorar x quadrado menos 1, x quadrado menos 1, a gente vai escrever aplicando aquela a ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos b vezes a mais b, né? Produto notável. X quadrado menos 1 vai ficar escrito como x menos 1 vezes x mais 1. Lembrando que 1 é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado, tá? Vou colocar um quadrado aqui. Então, qual seria o MMC entre x menos 1, x mais 1 e x menos 1 vezes x mais 1, que é da terceira? Ó, a primeira parcela é x menos 1, está aqui. Segunda parcela, x mais 1 está aqui. Terceira parcela, x menos 1 vezes x mais 1 está aqui. Tá? Bom, então o mínimo múltiplo comum entre elas vai ser o quê? Vai ser, olha bem, aqui eu tenho o fator comum x menos 1, está aqui, x mais 1 está aqui também.
Então, o fator comum entre x menos 1, x mais 1 e x menos 1 e x mais 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Bom, então, a gente colocando aqui, vou fazer a conta, né? Então, coloco o denominador, x menos 1 vezes x mais 1. Então, isso aqui dividido por x menos 1 vai dar x mais 1, então vai ficar 2 vezes x mais 1. Isso aqui dividido por x mais 1 vezes 3 vai dar 3 vezes x menos 1. E isso aqui dividido por isso é igual, então vai dar 1, então vai sobrar só o que está aqui em cima. Bom, então fazendo a conta, né, aplicando a distributiva aqui e distribuindo menos 1 aqui, eu vou ficar com essa expressão. Tá? Então vai ficar 2x mais 2, 3x menos 3, menos 4x mais 2. Somando os iguais, 4x mais 3x, 2x mais 3x menos 4x, vai dar x. 2 menos 3 mais 2 vai dar 1. Vai ficar x mais 1 em cima. E por x menos 1, x mais 1. Cancela esse com esse, sobra 1 sobre x menos 1. Tá bem? Vamos fazer essa aqui? Essa aqui eu vou começar a fazer um pedaço e vou deixar para vocês terminarem. Olha, aqui não tem nada para eu fazer a simplificação, né? Deixa eu melhorar aqui o zoom. Não tem nada para fazer simplificação aqui, não dá para simplificar. Aqui também não, mas aqui dá, tá? Então vou tentar abrir x² mais 4. x² mais 4, como é que a gente pode tentar simplificar? Então a gente pode encontrar raízes. Então, encontrando as raízes, como vai ficar? Vai ficar x² igual a menos 4, x igual a mais ou menos raiz de menos 4. Opa! Não tem raiz real. O que acontece quando a gente não possui raiz real? A gente não consegue fatorar ela com um produto de polinômios de grau menor. Então, não consigo fatorar mais isso aqui. Então, o MMC entre x menos 2, x mais 2, x mais 2 a 4 vai ser quem? Olha, x menos 2, x mais 2 e x ao quadrado mais 4 não possuem fatores em comum, não tem. Como aqui tinha. Aqui tinha fator em comum. Ó. Aqui, ó, o x menos 1 estava aqui. O x mais 1 está aqui. Então, qual é o fator comum entre eles? É o produto entre essas duas coisas aqui. Agora, aqui não tem fator comum. Então, qual é o MMC? É o produto de todo mundo. Então, vai ficar x menos 2, x mais 2, x mais 4. Então, qual conta que a gente vai ter que fazer aqui? 5 dividido por x menos 2, mais 3, x mais 2, mais x menos 1, x² mais 4. Isso aqui é igual ao quê? Tira o mínimo. Então, vai ficar x menos 2, x mais 2, x² mais 4. Então, dividindo isso tudo por isso, vai dar 5 vezes x mais 2, x² mais 4, mais 3, dividindo isso tudo por x mais 2 vezes 3, então 3 vai cancelar o x mais 2, então vai ficar x menos 2, x² mais 4. Finalmente, isso aqui, dividido por isso aqui, vai ficar x menos 1 vezes vezes aqui, né? Vou colocar aqui. Não, vou colocar embaixo, porque embaixo tem espaço. Tá? Então, vezes x menos 2, x mais 2, tá? Então, que agora vocês continuem a conta. Então, exercício, fazer o cálculo. Tá? Bom, vamos lá fazer um outro exemplo, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai resolver essa expressão. Então, essa expressão ela tem que ser feito o cálculo em cima, depois a gente faz o cálculo embaixo, depois a gente simplifica, tá? Então, primeiro eu faço o cálculo entre essas parcelas aqui. A gente vai calcular, olhe bem, aqui não tem muito o que eu fazer, né? Não dá para simplificar. Já está em grau 1.
Então, qual é o MMC entre x menos 1 e x mais 1? É o produto entre eles, tá? Então, se eu vou fazer esse cálculo, x dividido por x mais 1 menos x, x mais 1, o MMC entre eles é x menos 1 vezes x mais 1, tá? Porque eles já são primos entre si. Então, quando eu divido isso aqui por x menos 1, vai ficar x mais 1, então vai ficar x vezes x mais 1, menos x mais 1 dividido por isso aqui, vai ficar x vezes x menos 1. Faço a distributiva aqui, não, dá para tirar em x em evidência, né? Eu tiro x em evidência. Faço essa continha aqui, então vai cancelar x com x. 1 com menos 1 vai dar 2, então vai ficar 2x, x menos 1 vezes x mais 1, tá? Vou fazer o mesmo cálculo com um mais aqui, tá bem? Então, quando eu faço esse cálculo com mais aqui, vai dar uma outra possibilidade de tirar em evidência aqui já o x, né? Que foi feito aqui. Aqui eu fiz a conta, depois eu tirei em evidência. Aqui eu tirei em evidência, depois faço a conta. Só para ver que dá para fazer as duas formas, né? Porque às vezes o aluno pode fazer das duas formas. Bom, então o mínimo múltiplo entre x menos 1 e x mais 1 é a mesma coisa aqui. A única coisa que muda é o sinal, né? Então continua sendo produto. Então vai ficar o quê? Isso tudo aqui dividido por x menos 1 vai dar x mais 1, que eu coloquei aqui em cima. X menos 1 vezes x mais 1 dividido por x mais 1 vai dar x menos 1 vezes 1 vai dar o que está aqui. Então, fazendo a conta, né, vai ficar x mais x, 1 menos 1 cancela, vai ficar 2x. Então, colocando as expressões em cima, vai ficar 2x, x menos 1, x mais 1, e embaixo 2x vezes x, x menos 1 vezes x mais 1. Como é que eu opero isso aqui? Eu mantenho a de cima, então está aqui, multiplico a de baixo invertido. O que eu posso fazer aqui, ó, que eu não continuei o cálculo, eu posso cancelar esse termo com esse aqui, posso cancelar esse termo com esse aqui, posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui, cancelar esse x com x aqui. E sobra o que para mim? Apenas 1 sobre x. Tá? Então essa é a resposta. Vamos resolver agora essa equação aqui, né? Fazer a simplificação. Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui para fazer a simplificação, eu vou tirar o mínimo entre o denominador e no denominador e no numerador. Né? Primeiro vamos fazer aqui no numerador. O mínimo entre x mais 2 e 1 é x mais 2. Então vem aqui, marco x mais 2, coloco x mais 2 aqui. X mais 2 dividido por x mais 2 dá 1 vezes 2 dá 2, menos x mais 2 dividido por 1 dá x mais 2 vezes 3 menos 3x mais 2. E aqui no denominador eu faço a mesma coisa, o mínimo entre x e 1 é x. X dividido por x dá 1 vezes 4, 4 vezes 1 vai dar 4, menos x dividido por 1 vai dar x, x vezes x, x quadrado, certo? Bom, aqui em cima a gente pode fazer o cálculo, pode ajeitar, fazer essa conta aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 menos 3x menos 6, dividido por x mais 2. Aqui embaixo vai ficar 4 menos x quadrado sobre x. Bom, em cima dá para dar uma arrumada ainda, né? Que tipo de arrumação que a gente pode fazer aqui? Posso somar, né? 2 menos 6 vai ficar menos 4, então vai ficar menos 4 menos 3x dividido por x mais 2, 4 menos x quadrado sobre x. Como é que a gente faz essa operação aqui? Conservo de cima, menos 4 menos 3x, x mais 2, multiplico de baixo invertido, tá? Então vai ficar x sobre 4 menos x quadrado. Fazendo a distributiva aqui, vai ficar menos 4x, menos 3x quadrado, e embaixo 4x, mais 8, menos x ao cubo, menos 2x quadrado. Esta é a resposta. Não dá para melhorar mais do que isso aqui, não dá para eu fazer simplificação nessa expressão. Para finalizar aqui, vamos trabalhar agora com racionalização. E raízes e racionalização. Bom, a gente já trabalhou com a fatoração, trabalhando com raízes, mas vamos só dar uma lembrada aqui, né? Imagine que eu queira simplificar esta raiz aqui. Como é que eu posso fazer a simplificação? Para fazer a simplificação, eu decomponho cada um dos termos, quando é número, em um produto de primos, e quando é fatores desse tipo aqui, x elevado a uma determinada potência, eu separo ela para eu poder fazer a simplificação. Então, por exemplo, 20.
Como é que eu posso escrever 20? 20 é 4 vezes 5. 4 é 2 ao quadrado vezes 5. Então, isso eu posso escrever como 2 ao quadrado. 5 vezes x ao cubo. Eu posso escrever como x quadrado vezes x. Y a quarta já é par, eu deixo aqui como 4 mesmo. E z a quinta, posso escrever como z a quarta vezes z. Por que eu separei os pares aqui? Porque a raiz aqui é quadrada. Então, se eu for fazer simplificação, eu vou fazer simplificação com os pares. Então, a raiz tem a seguinte propriedade, né? Raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes raiz de B. Então, eu separo aqui. Então, eu coloco uma raiz sobre esta, uma raiz sobre 5, raiz de x quadrado, raiz de x, raiz de y a quarta, raiz de z a quarta, raiz de z. O quadrado desse com esse cancela, sobra 2. O quadrado desse com esse cancela, sobra x. O quadrado desse com esse cancela, na verdade sobra 2. Aqui seria y ao quadrado, né? Então é 4 dividido por 2 dá 2. Z a quarta também dá 2, tá? Porque 4 dividido por 2 dá 2. E sobra o quê? Raiz de 5, raiz de x, raiz de z. Dá para juntar tudo de volta numa raiz, então vai ficar raiz de 5x z. Aqui é 2 e aqui é 2 também. Tá? Vamos fazer o mesmo processo aqui. 108. Tá? Então vamos lá. Como é que eu posso abrir o 108? 108, então a gente separa em fatores primos, então dividido por 2, então vai dar 5, 8 por 5 dá 4, ainda dá por 2, 54 por 2 vai dar 2, sobrar um 4, dá 7, então aqui vai dar 3, 9, 3, 3, 3, 1. Então 108 eu posso escrever assim, né? Como 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo vezes, aqui é o cubo, né? Então vamos separar aqui como x ao cubo vezes x quadrado. E aqui o 6 já é cubo, eu não preciso fazer nada, porque o 6 é 2 vezes 3. Então separo isso aqui como x ao cubo 2 ao quadrado vezes x ao cubo 3 ao cubo vezes x ao cubo raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3 x quadrado, raiz cúbica de 3 x mais y elevado a 6. Cancela 3 com 3, esse com esse aqui. Aqui não dá para fazer nada, né? Aqui também não. E aqui cancela esse com esse, sobra 2. Então vai sobrar o que para mim aí? Vai sobrar 3 x, esse não faço, depois eu junto. Aqui vai ficar x mais y ao quadrado vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz cúbica de x ao quadrado. 3x, agora eu coloco tudo dentro de uma raiz só. 2 ao quadrado é 4 vezes x quadrado, tá? Então essa é a resposta. Bom, então a simplificação de raiz é simples, né? Em cima aí é simples de fazer, então a gente abre em fatores primos quando é número e separa os graus quando dá para fazer a simplificação. Mas a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: o que acontece se eu tiver uma raiz no denominador, né? Por exemplo, este caso aqui. Então eu tenho uma raiz no denominador, 1 sobre raiz de x. Como é que eu faço para eliminar a raiz? Então eu posso utilizar o processo de racionalizar. O que é racionalizar? É eliminar a raiz. Então como é que eu posso eliminar a raiz? Eu posso eliminar essa raiz aqui multiplicando em cima e embaixo, tá? Porque se eu quiser eliminar a raiz, eu tenho que operar de modo que eu não altere o valor da solução. Então, para não alterar o valor da expressão. Para não alterar o valor da expressão, o que eu faço em cima, o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima, tá? Então, se eu multiplico embaixo por raiz de x, eu tenho que multiplicar em cima por raiz de x também. Então, ao multiplicar a raiz de x em cima e embaixo, então em cima vai ficar raiz de x e embaixo vai ficar raiz de x vezes raiz de x, ou seja, raiz de x quadrado. Então, eu posso cancelar x com x aqui. Então, sobra raiz de x sobre x, tá? Você fala, professor, e se eu tiver uma raiz cúbica? Eu multiplico pela raiz cúbica? Não. Aí você tem que multiplicar de modo que você consiga cancelar a raiz cúbica, tá? Então, por exemplo, raiz cúbica é como se fosse o expoente assim, ó, x elevado a 1/3. Então, você vai ter que multiplicar por um determinado fator aqui, ó, x elevado a
de modo que quando você somar esse expoente com esse expoente dê 1. Então você vai ter que multiplicar, então vai ficar 1/3 mais A, tem que dar 1. Porque você quer eliminar a raiz. Para eliminar a raiz, a potência tem que ficar 1. Então quanto que tem que ser o A que você tem que multiplicar? Então vai ficar 1 menos 1/3, ou seja, o A tem que ser 2/3. X elevado a 2/3 é a mesma coisa que x, raiz cúbica de x ao quadrado. Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz cúbica de x ao quadrado. Quando eu faço esse processo, né, eu fico com raiz cúbica de x quadrado dividido por raiz cúbica de x ao cubo. Ó. Cancela, cancela, sobra embaixo x, em cima raiz cúbica de x quadrado. Tá? Bom, muitas vezes, então, uma observação importante aí, então, muitas vezes antes de racionalizar a gente pode simplificar. Então, eu simplifico antes, depois eu faço a racionalização. Então, por exemplo, imagine que eu vou fazer a racionalização desse fator aqui. Né? Dá para fazer simplificação? Às vezes dá. Tá? Então, em cima, vai ficar, não dá para tirar nada, porque raiz x quadrado não dá para eu abrir, o 15 é 3 vezes 5 não dá. Então, aqui vai ficar do jeito que está, né? 15x quadrado. Agora, embaixo, dá para a gente tentar olhar uma coisa para poder fazer a simplificação. Então, eu tenho raiz quarta de 8. E raiz quarta de 8? É a mesma coisa que 2 ao cubo raiz quarta. Então, eu escrevo isso aqui como 2, 3 quartos. Então, qual o fator que eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo para cancelar isso aqui na raiz, fazer isso aqui? Eu vou ter que multiplicar por 2 elevado a 1 quarto, ou raiz quarta de 2. Tá? Então, se eu multiplicar por 2 elevado a 1 quarto, ou raiz quarta de 2, eu vou conseguir simplificar esse fator aqui. Eu faço a mesma coisa com y elevado a sétima. Y elevado a sétima, eu posso escrever como y à quarta vezes y ao cubo. Tá? Raiz quarta de tudo. Então, eu separo isso como um produto de dois fatores. Então, vai ficar y à quarta vezes raiz quarta de y à quarta, cancela, cancela, sobra y. Y 3 quartos, raiz quarta de y ao cubo vai dar 3 quartos. Tá? Então, com quanto que eu tenho que multiplicar? Se você lembrar bem aqui, ó, quando era 2 elevado a 3 quartos, eu multipliquei por 2 elevado a 1 quarto para somar com a expressão 3 quartos mais 1 quarto dá 1. O que eu vou fazer aqui? Vou também multiplicar por 1 y elevado a 1 quarto. Então, vamos circular aqui, né? Então, isso vai ser o fator que eu vou fazer a multiplicação. Esse vai ser o fator que eu vou fazer... Opa, desculpe. Esse vai ser o fator que eu vou fazer a multiplicação. Esse vai ser o fator que eu vou fazer a multiplicação. E para z, quando eu faço simplificação, também vai dar a mesma coisa lá. Z elevado a 3 quartos. Então, nesse caso aqui, ficou simples, porque todo mundo ficou igual. Então, o que eu vou multiplicar em cima e embaixo? Aqui também vamos multiplicar por z elevado a 1 quarto. Tá? Não, é z 1 quarto, desculpe. Aqui é z, era z elevado a 1 quarto. Ó. O fator que eu tenho é z, raiz quarta de z. Então, z elevado a 1 quarto. Então, quanto que eu vou ter que multiplicar isso aqui? Para somar um 1 aqui, então, a mais 1 quarto, tem que ser 1. Então, eu vou ter que multiplicar por z elevado a 3 quartos, tá? Então, eu vou ter que multiplicar por esta quantidade aqui. Bom, então, juntando o que eu tenho aí, vamos fazer a conta, né? Então, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz quarta de 2, para juntar com esse. Raiz quarta de y, em cima e embaixo, para juntar com esse. Raiz quarta de z ao cubo, em cima e embaixo, para juntar com esse. Então, vamos fazer o cálculo, né? Então, raiz quarta, então, todo mundo vai ficar sobre o mesmo guarda-chuvinha. Então, vai ficar 2 vezes 15 dá 30. X ao quadrado, y, z ao cubo. E embaixo. Eu vou juntar esse com esse aqui. Então, vai ficar 4. Aqui ficaria 2 ao cubo, né?
vezes 2, vai ficar 2 à quarta, ou seja, 16. Esse y aqui eu não faço nada, vou juntar isso com esse, então y à quarta, desculpe, raiz quarta de y ao cubo vezes y, raiz quarta de z vezes z ao cubo, certo? Esse eu cancelo com esse, 3 com 1 vai dar 4, a gente cancela também, 3 com 1 vai dar 4, a gente cancela também. Vai ficar 4, 30x² y z ao cubo dividido por 2 vezes y ao quadrado vezes z. Tá? Porque y² porque vai sobrar um y aqui, vezes esse y, vai dar y ao quadrado. E aí, quando a gente tem somas e subtrações no denominador, como é que a gente pode racionalizar? Bom, para a gente racionalizar somas no denominador, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do número que está lá. Por exemplo, se aqui é menos, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de x mais a. Tá? Se aqui fosse mais, a gente multiplicaria em cima e embaixo por raiz de x menos a. Então, vamos lá. Ó. Então, eu quero racionalizar isso aqui. Então, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de x mais a. Tá bom? Então, fazendo a multiplicação em cima, vai ficar x raiz de x mais a. Então, isso fez isso, vai ficar raiz de x ao quadrado. Isso fez isso, vai ficar menos a raiz de x. Isso fez isso, mais a raiz de x. Isso fez isso, menos a ao quadrado. Tá? Então, vai ficar x, raiz de x mais a. Embaixo, raiz de x ao quadrado cancela isso com esse, vai ficar x. Menos a raiz de x mais a raiz de x vai embora. Menos a ao quadrado, tá vendo? Então, sobra pra gente uma expressão sem a raiz. Tá bem? Bom, vou fazer o próximo exemplo aí, ó. Raiz de x mais 2, raiz de x mais 4. Eu quero racionalizar o denominador, então eu tenho que olhar no denominador. Então, qual é o conjugado do denominador aqui? Você pega a expressão que está aqui e o conjugado é a mesma expressão com sinal trocado. Aqui, menos. Aí eu multiplico em cima e embaixo pelo quê? Pelo conjugado. Então, ao fazer essa conta aqui, o que eu vou ter? Estou multiplicando em cima aqui, vai ficar raiz de x ao quadrado. Esse vezes esse, mais 2 raiz de x. Esse vezes esse, menos 4 raiz de x. Esse vezes esse, menos 8. Embaixo, raiz de x vezes raiz de x vai dar raiz de x ao quadrado. Esse vezes esse, mais 4 raiz de x, menos 4 raiz de x, menos 16. Esse cancela com esse. Então, sobra o que pra gente? X menos 2 raiz de x, menos 8. E embaixo, x menos 16. Esta é a resposta. Vamos fazer o próximo exemplo aqui. Quem é o conjugado aqui? O conjugado é raiz de x mais 2 raiz de y. Eu vou começar, vocês terminam a conta. Então, ó, vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo quê? Raiz de x mais 2 raiz de y. Raiz de x mais 2 raiz de y. Ó, conjugado. Bem? Bom, em algumas aplicações a gente pode fazer o contrário. Ao invés de racionalizar o denominador, a gente quer racionalizar o numerador. Mas a ideia é a mesma, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, se eu quiser racionalizar o numerador. Então, eu vou aplicar em cima e embaixo o conjugado. Quem é o conjugado? Raiz de x mais h mais raiz de x. Então, multiplique em cima e embaixo por essa quantidade. Então, fazendo a conta aqui, então se você vai perceber que vai dar o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, vai ficar aqui, ó, x mais y, x mais h, menos x, dividido por h, raiz de x mais h, mais raiz de x. Cancela esse com esse. Vai ficar h sobre h, raiz de x mais h, mais raiz de x, que inclusive dá pra gente cancelar. Vai sobrar 1 sobre raiz de x mais h, mais raiz de x. E aqui, o que eu faço? A mesma ideia, só que aqui
eu tenho a potência cúbica, tá? Serve fazer com apenas o conjugado? Não. Eu vou ter que multiplicar para eu acertar o grau, tá? Como é que eu faço para poder fazer o acerto do grau? Eu vou usar aquela propriedade, não sei se vocês lembram, do produto notável, ó, que era A ao cubo menos B ao cubo. Como é que era a propriedade? Era assim, ó, A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Tá bem? Então você fala, professor, como é que isso pode ajudar? A gente usa, no lugar do A, nosso A, a gente coloca como sendo raiz de x ao cubo. E o nosso B, a gente coloca como raiz de A ao cubo. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente faz a substituição no lugar do A ao cubo, então vai ficar raiz de x ao cubo menos B raiz de A ao cubo. Se você olhar isso aqui, ó, você simplifica, você teria x menos A. Então, com o que eu tenho que multiplicar para eu obter essa expressão? Eu tenho que multiplicar por essa quantidade aqui, ó. Então, eu multiplico em cima e embaixo por A ao quadrado B, lembrando que o A é raiz ao cubo, então vai ficar raiz de x, raiz cúbica de x. Então, raiz cúbica de x ao quadrado, mais raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de A, mais raiz cúbica de A ao quadrado. Em cima e embaixo também. A mesma parcela, tá? Então também vocês vão fazer a conta e verificar quanto que dá. Tá? Então, quando é uma potência aqui diferente de 2, ou seja, cubo, quarta, o que a gente aplica? A gente aplica o produto notável. Então a gente olha que a expressão aqui dentro, a gente olha esse fator como sendo A e esse fator como sendo B e vai ajeitar o grau de modo a cancelar. Qual o grau aqui? Vou ter que usar a expressão cúbica. Tá? Bom, então é isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar com trigonometria e depois a gente já vai conseguir chegar em função. Então, obrigado.